Olá, graça e paz de Jesus a todos. Eu queria compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 12. Assim diz a Palavra do Senhor: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Você certamente já deve ter postado, falado, citado, dito para alguém uma frase muito conhecida na internet, um ditado muito conhecido, um ditado popular já muito conhecido que diz: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. O interessante é que esse ditado, ele te coloca num lugar passivo. Apenas não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Jesus diz diferente. Jesus diz: faça ao outro aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem a você. Esse é um dos grandes ensinamentos de Jesus no seu famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando aos seus discípulos e também aquela multidão que o acompanhava. Certamente você não tem pensado em outro assunto, não tem vivido outra realidade senão a existência desse vírus que apareceu no final do ano passado e se tornou público no mês de janeiro na China. E agora começa a assolar o nosso país. Certamente você tem acompanhado as notícias pela internet, pela televisão, dos países mais afetados, como a própria China, e de países como a Itália, que está passando um momento muito difícil na sua história. Eu tenho certeza que esse assunto tem dominado seu pensamento e talvez tenha até tirado o seu sono, vem tirando o seu sono. E nós temos percebido algo muito diferente. Eu, pelo menos, nos meus 44 anos de vida, é a primeira vez que eu me encontro nessa situação de perceber, através das autoridades, através dos governos, o pedido que as pessoas fiquem em casa. A solicitação para que as pessoas não se exponham, para que as pessoas evitem os lugares públicos. Um pedido enfático para que as pessoas evitem multidões, aglomerações. Essa, pelo menos na minha história, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Nós, como brasileiros, nunca passamos, pelo menos nós, a nossa geração, e talvez até a geração passada, nunca passamos por um momento de guerra. Os europeus, eles têm essa história, eles têm essa memória, e muitos estão sofrendo porque têm essa memória. A memória de ter que ficar enclausurado, a memória da falta do alimento, a memória do toque de recolher. Nós, brasileiros, desse tempo, estamos vivendo o início, pela primeira vez, de algo parecido. E é muito interessante que um vírus, algo invisível aos olhos humanos, tem colocado a humanidade de joelhos, mas não de joelhos como deveria, de joelhos clamando ao Senhor, em atitude de humildade, em atitude de humilhação, na busca por um Deus que acolhe seu povo, que socorre o necessitado, mas de joelhos porque as pessoas estão curvadas, elas estão derrubadas, elas estão caídas, elas estão prostradas diante de um inimigo invisível. Mas eu não quero ser pessimista, eu não quero trazer uma mensagem negativa para você que está me assistindo. Eu quero poder refletir com você no que nós podemos aprender com isso. E uma das coisas mais importantes que nós aprendemos aqui nesse verso lido
é que nós precisamos ter uma atitude. Não aquele passivo que não faz aquilo que o outro não gosta, mas faz aquilo que gostaria que o outro fizesse a você mesmo. E esse vírus, ele tem, sobretudo, afetado e causado muitos males, principalmente na população mais idosa, ou naquelas pessoas que sofrem algum tipo de enfermidade crônica, pessoas que estão mais vulneráveis no seu sistema de defesa, pessoas que têm problemas na sua imunidade. Mas eu percebo que à minha volta, as pessoas que estão próximas de mim, ou talvez você também tenha a mesma percepção, as pessoas estão preocupadas consigo mesmas. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Elas só conseguem se ver nessa situação, talvez, de infectados e saber o que vão fazer de suas vidas diante do novo, diante de algo desconhecido. Claro que é natural que as pessoas se preocupem, é natural que você se preocupe consigo mesmo, é natural que você se preocupe em cuidar da sua saúde, mas eu aprendo que diante desse mal nós temos uma grande oportunidade de olhar para o lado, de olhar para o outro. Eu confesso a você, eu cometi uma grande estupidez quando logo no início eu disse para amigos, para pessoas da família: olha, a taxa de letalidade desse vírus é muito baixa, a gente não precisa se preocupar. Esse vírus normalmente ele só mata idosos, a gente não tem que se preocupar. E depois, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente percebe a bobagem que fala, os pensamentos estúpidos que tem. E eu percebi que eu estava pensando só em mim. Eu percebi que muitas vezes é assim que a gente reage. Se o problema não é comigo, por que eu tenho que me preocupar? Se eu tenho uma saúde plena, se eu me alimento bem, se eu estou bem fisicamente, se eu não sinto mal nenhum, se eu não faço uso de remédios controlados, se eu não tenho nenhuma doença crônica, se eu não tenho doenças pré-existentes, se a minha imunidade não é baixa, por que eu tenho que me preocupar? Esse verso, essa palavra de Jesus, já encerrando o seu sermão, ela é tão enfática que ela diz: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Eu tenho 44 anos, talvez você que está me ouvindo tenha 30, 20, talvez menos, talvez mais. Mas um dia nós estaremos nessa condição, onde nós vamos esperar que as pessoas pensem em nós, porque nós chegamos numa fase da vida em que a gente dependerá muito mais dos outros do que quando a gente está jovem, de quando a gente é um adolescente, de quando a gente é um adulto saudável. Nós brasileiros temos grande parte da nossa população numa faixa etária jovem. Aquilo que nós chamamos de faixa etária produtiva, aquelas pessoas que supostamente nós achamos e enchemos a boca, são aquelas pessoas que movem o país, que movem a economia do país. Mas nós em muitos momentos esquecemos da população que já viveu, que já venceu, que construiu esse lugar, que pavimentou o caminho que eu e você hoje estamos percorrendo. Por isso eu queria te convidar a você pensar, a olhar para o lado. Eu vi postagens durante essa semana dando conta de pessoas que estão correndo aos supermercados para fazer um estoque de comida porque não sabe o que vai acontecer. Sabe, eu não critico você, não aconselho nem desaconselho. Se você vê necessidade, faça. Mas muita gente diz assim: olha, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai desabastecer, os preços vão subir e as pessoas mais necessitadas não vão poder comprar. Eu concordo.
Eu concordo. A gente realmente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Esse vídeo está sendo gravado hoje, numa segunda-feira, um dia 16 de março. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, 15 dias, um mês. Você também não sabe. Se você puder ter alimento para mais de 15 dias, amém, faça isso. Agora, mais que não comprar para que o outro tenha, se você pode comprar, eu te dou um outro conselho. Divida com quem não pode. Compartilha com quem não tem. A gente não pode esperar das pessoas a mesma atitude que nós, como cristãos, como pessoas transformadas, temos. Certamente, muitos itens de muitos produtos já estão escassos no mercado. Você não acha mais álcool em gel, você não acha mais máscaras. Muitos itens já desapareceram mediante o pânico, o medo. Você tem máscara? Compartilha. Você tem álcool em gel? Compartilha. Você pode comprar mais arroz, mais feijão? Compartilha. Porque assim a gente faz aos outros aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem a nós mesmos. E isso Jesus diz, esta é a lei e os profetas. Como se ele estivesse dizendo, eu estou resumindo para vocês como é viver. Vocês leram a lei e os profetas, vocês a conhecem? Então a lei e os profetas diz, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Eu queria que você pensasse nisso, refletisse nessa palavra, compartilhasse se você acha que é uma palavra que pode edificar, que pode ajudar alguém nesse momento tão difícil. Mas, sobretudo, gostaria que você colocasse em prática, que você vivenciasse essa palavra. Não ficasse apenas no ditado de não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você, mas que você partisse de você a atitude de fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. O meu desejo, a minha oração é que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, te dando discernimento, sabedoria, livrando você do mal, livrando a sua família e, sobretudo, te dando oportunidade de ser sal, ser luz nesse mundo que tanto carece de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima semana.